Simbora, minha gente, rumo à excelência em busca de um novo agro, uma mentalidade empreendedora e sustentável. Um programa que também tem a missão de unir o campo e a cidade. Na edição de hoje, vamos falar sobre o uso racional da água, hidroponia e olericultura. Talvez você seja da cidade e nunca tenha ouvido falar dessas palavras, mas eu aposto que essas palavras fazem parte do seu cardápio no dia a dia. O Novo Agro começa agora. Hoje a gente vai direto para o quadro de entrevista. Eu converso agora com uma jovem mulher. Ela é engenheira agrônoma e trabalha com produtores rurais no Cinturão Verde de São Paulo. Eu recebo Ana Laura Ferreira. Ana, muito obrigada por sua participação aqui no Novo Agro. Oi, muito obrigada pelo convite, eu agradeço a vocês. É um prazer poder estar aqui participando do programa. Ana, a gente vai falar aqui hoje sobre o uso consciente da água. Nós tivemos uma grande crise hídrica em São Paulo em 2014. E quais técnicas são aplicadas para o uso correto da água, além do armazenamento da água de chuva? Uma das técnicas é a irrigação por gotejo. Então, a irrigação, você vai estar irrigando a planta, né, direto, o gotejo vai cair direto da onde a raiz da planta realmente vai absorver a água. Isso é uma forma de estar economizando água. A utilização de mulch, é um filme plástico, né, ele é fino e você faz o canteiro do solo, cobre ele com mulch e perfura para colocar a muda da planta. Então, nisso, você acaba mantendo a umidade do solo, isso tanto para cultivo protegido quanto para cultivo em campo aberto, tá? Inclusive, na minha região, tem a maioria dos produtores de alface e de folhosas no geral, eles utilizam mulch. Então, isso ajuda a economizar bastante água, porque você mantém a umidade e consegue manter por mais tempo a água no canteiro. Você trabalha também bastante com o uso de telas? Isso, telado, uso de tela e filme plástico, né? Então, assim, o que para você economizar água, a gente acaba o uso do filme azul e uma tela aluminizada, esses dois materiais acabam diminuindo a temperatura dentro. Por isso que o filme azul tem uma explicação para isso, uma necessidade para isso. O filme azul, como que ele está ajudando? Ele tem um aditivo de difusão de luz e ele tem um aditivo que ajuda a planta a fazer fotossíntese. Então, o que acontece? O feixe de luz que vai passar pelo filme é exatamente a luz que a planta vai utilizar para fazer fotossíntese. Então, assim, a planta acaba utilizando essa luz em vez de estar aquecendo a estufa. Então, o ambiente ele não está sendo aquecido, ele está sendo utilizado pela planta. Nisso, você acaba evaporando menos água e fazendo uma economia maior de água. Uma das vantagens da hidroponia é que o produtor rural ele pode cultivar o ano inteiro, é só ficar controlando o ambiente da estufa. É isso como funciona esse trabalho? Exato. A hidroponia, ela cresceu muito, na verdade, nesses últimos 15 anos por conta disso. Então, assim, no verão é onde os produtores rurais conseguem vender mais, porque é a época de chuva, né? Então, é a época que os produtores hidropônicos acabam vendendo mais os sobressaindo no mercado. Sobressaindo no mercado, né? Ana, muito obrigada por sua participação. Obrigada. E boa sorte nos seus trabalhos. Obrigada. Você lembra do seu Zundi, que começou a plantar banana aos 70 anos e agora, aos 80, tem mais um novo desafio pela frente. Ele quer plantar tomate orgânico numa estufa. Acompanhe. Que sai mais de tudo que planta na estufa. Pepino é pouco, berinjela é pouco, mas tomate usa para massa, massa de tomate, salada, e serve para tudo, né?
Eles falam que não está regulamentado plantar com, como fala aquele efeito de compostagem, de substrato. Tem que ter metade de terra. Então diz que não está ainda. Estou esperando como é que é lá. Eu estou esperando a resposta se precisa pôr terra ou só substrato. Se fosse mais substrato é mais fácil, porque. Mas ainda não deu. O Ministério da Agricultura não deu resposta para mim ainda. O sistema orgânico de produção, existe uma série de normas que regulamentam essa produção, certo? É uma legislação federal e as portarias e resoluções do Ministério da Agricultura. E, segundo ele apontou, não existe uma definição clara a respeito do substrato do tomate para essa produção. Tá? Ele está aguardando essa definição do mapa para ele começar a sua produção de tomate orgânico. Olha, eu acredito que não demore muito não, né? É uma questão de dar mais uma cobrada lá, se já tem essa regulamentação, dar uma pesquisada na legislação. É que essa demanda não chegou ainda para a gente ver, mas a gente vai tomar as providências para a gente regulamentar isso aí e poder começar essa produção de tomate aqui na propriedade de Seu Jorge. Vamos ver se Deus me ajuda, me dê saúde e coragem, talvez eu consiga fazer meus desejos, né? Meu último desafio, eu acho que é o último. Eu acho que vai ter bem mais desafios aí, e ele é um grande parceiro, está sempre junto com a gente, é um grande guerreiro aí da agricultura orgânica. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Você sabe o que é o Novo Agro? É um programa que mostra o trabalho do produtor rural com base na tecnologia, gestão e sustentabilidade para produzir mais com qualidade, além de preservar o meio ambiente. Entrevistas e análise do mercado agropecuário com quem entende do assunto e aponta soluções. Apresentação: Lilian Dias. Novo Agro, empreendedorismo e sustentabilidade. De volta com o Novo Agro e chegou a hora da coluna Impacto Rural. Daniel Dias, eu nem vou perguntar se você está tinindo, porque eu sei que você está tinindo e eu só te conto no fim do seu comentário. Tá combinado assim? Eu estou sempre tinindo, Lilian. É pensando positivo que a gente atrai as coisas boas para nossas vidas. É isso daí. Então aproveita, então já dá um oi para quem está em casa, porque a minha introdução hoje é longa. Um prazer estar aqui de novo falando com você, Lilian, com todos os telespectadores do Novo Agro e principalmente os produtores rurais. Daniel, a gente viu aí na última reportagem, na entrevista também, alguns sistemas de produção. Então você tem lá a hidroponia, tem irrigação por sistemas de gotejamento, tem uma novidade aí que é a aeroponia. Eu fiquei assim abismada, né? O pessoal não colhe mais batata, não tira mais do solo, tá lá colhendo no ar, né? Achei genial, coloca lá o banquinho, não se curva mais. Enfim, a gente vê com isso que existe uma preocupação por parte do setor em investir em tecnologia. Aliás, vou me reportar aqui para o pessoal de casa, para quem é da cidade, para quem é urbanoide como eu, que é o seguinte: quem está no campo se preocupa com o uso racional da água, se preocupa com os cuidados do solo, então a gente não pode demonizar. E não tem essa história não de brigar quem é do campo, da cidade, não, está tudo junto, misturado. Vamos parar com essa frescura, porque a missão do Novo Agro é unir o campo e a cidade. Então vamos lá, Daniel, voltando para essa questão aí dos investimentos, como o senhor Zundi disse na reportagem passada, e ele é um tremendo empreendedor, ele fez uma comparação entre o futebol e a agricultura. Ele disse que não adianta jogar bonito, tem que finalizar. Então não adianta plantar bonitinho, tem que marcar gol. Marcar gol significa vender. Então, falando em olericultura, é isso? Exatamente. É um palavrão, eu sempre erro. Falando neste segmento, existe sustentabilidade no sentido de retorno financeiro se nós fizermos uma análise mercadológica? Porque assim, não adianta, né, você ser sustentável se você não ganhar lá do outro lado. Agora, antes de você responder a minha pergunta, diga para quem está em casa o que é olericultura, que eu nem consigo falar direito. É importante esclarecer alguns mitos, né, Lilian? Mas voltando à questão da olericultura, todas essas técnicas, seja ela de canteiro,
de hidroponia, de irrigação por gotejamento, de aeroponia. Todas elas são técnicas para o cultivo das olerícolas. O que são as olerícolas? É a área da agronomia que engloba as horticulturas, sendo horticultura o cultivo de hortaliças, que podem ser folhosas, raízes, bulbos, tubérculos, frutos e partes comestíveis. Só para ilustrar, para ficar mais claro ainda para o pessoal de casa, principalmente para os da cidade, folhosas, alface, raízes, cenoura, bulbo, cará. Tubérculo, estamos falando aí da mandioquinha. Frutos, o tomate. Partes comestíveis, nada mais é do que o alho poró, onde você pega uma parte da planta só para comer e a outra você descarta. Agora, em relação ao retorno financeiro, Daniel, tem ou não tem? Olha, não mais do que retorno financeiro, a olericultura é um ramo da agricultura que passa desapercebido até mesmo para os mais gabaritados dos profissionais do agronegócio. Eu trouxe alguns quadros aqui que vai ficar muito claro de vocês entenderem. A primeira questão que eu queria chamar a atenção para vocês é de uma vertente da economia que se chama valor bruto de produção. Como que a gente afere o valor bruto de produção de qualquer segmento, não só do agronegócio, tá? Mas como a gente está falando de agronegócio, eu vou exemplificar. Valor bruto de produção é todos os valores empregados numa cadeia produtiva. Vamos pensar na soja, que é o agronegócio mais popular aí para todo mundo. Qual que é o valor bruto da produção da soja? Como se chega nisso? Pega-se todos os insumos, todos os elementos que compõem a produção, ou seja, total de semente que é utilizado na soja, total de adubo, total de defensivo, total de maquinário, quanto de combustível que vai, quanto de lubrificante que vai, quais os custos da sacaria, quais os custos da mão de obra, quais os custos da energia elétrica, dos impostos. Soma-se tudo isso, você chega no valor bruto de produção. Então vamos entender o impacto da olericultura no agronegócio. Eu trouxe aqui alguns números para vocês verem. Vamos lá. Valor bruto da produção, lembrando sempre que eu elenquei apenas os 12 maiores segmentos do agronegócio. Em primeiro lugar, a nossa vedete, a soja, que movimenta 120 bilhões de reais por ano, gente. Olha o tamanho desse segmento. Em segundo lugar, cana-de-açúcar. Nós somos os maiores produtores e exportadores de açúcar, 60 bilhões de reais por ano. Agora olha só o café, que está em sexto lugar na nossa tabela, com 22 bilhões de reais por ano. E olha o quanto o café é importante na história do nosso país. Era a única commodity agrícola exportável, o único gerador de divisas que a gente teve durante muito tempo. Financiou estradas, financiou portos, financiou construções de cidades e ele aparece hoje em sexto lugar com 22 bilhões de reais. E vamos só para ilustrar e passar rápido aqui na tabela, que já está muito bem ilustrativo, o trigo, que movimenta apenas 3,6 bilhões de reais por ano, mas veja o impacto que tem o trigo na sua vida. Ninguém de nós fica sem tomar o café da manhã com aquele pãozinho francês, com a sua manteiga, o seu café, e ele movimenta 3,6 bilhões de reais. Agora, Daniel, eu pude observar aí na sua tabela que tem um buraco aí no terceiro lugar. Isso daí é erro de produção ou foi proposital? Proposital, Lilian. E ainda bem que eu despertei o seu interesse, porque se eu despertei o seu interesse, eu despertei o interesse também do pessoal de casa. E esse era o meu intuito. Veja aqui que em terceiro lugar aparece a olericultura, movimentando 55 bilhões de reais por ano, gente. Então veja bem, você que pega os jornais, as televisões, os programas especializados do agronegócio, até aqueles mais clichês que são semanais ou aquelas publicações de bancas, de revista uma vez por mês, que sempre mostra a soja, aquela foto emblemática das colheitadeiras e não sei o que lá, você já tinha se apercebido que aquela simples folha de alface, aquele pepininho, aquela cenoura ralada no seu prato de comida, movimenta um segmento do agronegócio de 55 bilhões de reais por ano? Tenho certeza que não. Posso te interromper? Claro, Lilian. Aliás, Daniel, olha só, eu tenho 23 anos de jornalismo, sendo 14 deles no agronegócio, e eu estou me sentindo desinformada, porque eu não tinha essa informação, eu não sabia disso. Interessante, Lilian, porque se você não sabia, muita gente não sabia, e eu também não sou o dono da verdade, eu simplesmente estou pesquisando diariamente para as demandas das minhas consultorias. Mas veja bem, Lilian, o que eu quero chamar a atenção também é um segundo fato.
Esses 55 bilhões de reais são oriundos de um cultivo em aproximadamente 820 mil hectares por ano. Gente, a soja, a nossa vedete dos 120 bilhões de reais por ano, planta-se em torno de 22 milhões de hectares. As olerícolas, elas têm um valor agregado tão alto e uma tecnologia tão tecnificada, embutida no seu sistema de produção, que em apenas 820 mil hectares você movimenta esses 55 bilhões. E outro dado importante para a gente formar opinião para o conceito que a gente quer passar para você do lado aí, é que 40% da olericultura se dá através do tomate, da cebola e do alface. Tá explicado então porque o seu Zundi está começando a produzir então tomate em estufa. E olha, esses números me deixaram bem animadas, viu? Porque assim, é um montante grande em termos financeiros e numa área bem menor, se comparado com a soja, por exemplo. Como o Novo Agro também é empreendedorismo, Daniel, se eu quiser empreender neste segmento, você como consultor, que dica me daria? Que conselho? Olha, Lilian, é importante, você sabe que a diferença do veneno e do antídoto é a dosagem. O produto é o mesmo, né? Então, o que é importante na olericultura, já que ela em pouca área faz muita receita, também está embutido atrás disso muita técnica, muito conhecimento e equipamentos, que muitas vezes não é do métier daquele agricultor. Não é porque você é um bom plantador de soja que você vai ser um bom produtor de alface. São duas coisas diferentes. Mas eu chamo a atenção para o nível de investimento, Lilian. Veja só nessa outra tabela que a gente traz, que a implementação e custeio das olerícolas, tá? De um modo geral, seja ela de canteiro de sequeiro, de gotejamento, de hidroponia e tudo mais, gira em torno entre 4 e 20 mil reais por hectare. Vocês se lembram aí de casa, e Lilian, você também deve se lembrar, naquele segundo programa que a gente desmistifica o agrotóxico e a gente faz aquela matemática financeira para mostrar que não tem desperdício, que 1 hectare de soja em média custa R$ 3.500 para ser produzido. No caso aqui das olerícolas, a gente está chamando a atenção que fica entre 4 e 20 mil reais. Por outro lado, como a produção é muito alta num pequeno espaço de terra e os valores são consideráveis, você vai trabalhar com uma receita de 8 a 80 mil reais por hectare. Você vê que não é brincadeira, Lilian, é muito intenso, tanto de tecnologia, como de produção e como de receita, você tem que ter também uma expertise na comercialização. E isso é uma segunda dica que eu posso dar na questão do entrave, se você quer ou não investir ou você quer aprofundar. Tome cuidado porque 60% da comercialização das olerícolas é feita por atacadista. Então, como a gente viu na reportagem do seu Zundi, ele chama de GO a comercialização direta, aonde ele consegue agregar um valor extra na sua produção por não estar passando por atravessador. É lógico que não são todas as culturas, e no caso dele, como ele está trabalhando com banana orgânica, que é muito segmentada e até raro, né? Se torna um produto mais nobre, então ele consegue achar nichos. Nem todos os produtos dá para você fazer. Por exemplo, se você produzir cebola, não dá para você querer vender de porta a porta. Você vai ter que trabalhar com supermercados, com atacadistas e tudo mais. Mas fica a dica, que os investimentos são altos, as receitas são muito gordas, dá para deixar uma boa rentabilidade, e rentabilidade é uma extrema ferramenta da sustentabilidade, porque ninguém vive do que produz, vive do que fatura, tá? Mas tem que tomar cuidado com a comercialização, que tem 60% na mão de atacadistas. Então eu vou pensar melhor no caso, né? E como diz aí o senhor Zundi, que é um empreendedor, é um homem sábio, olha aí para o seu telão que ele tem um recadinho aí para você. Pulo do gato ninguém ensina, não. O tchanzinho, o último tchan, ninguém ensina, não. Pode ver, pode ser técnico também. Ele vai ensinar tudo, não. Tem uma parte que ele deixa guardado para ele. Se pulo do gato, não pode falar para ninguém, né? Senão... Olha, além de tudo, Lilian, é um grande exemplo, né? Não só como brasileiro, como empreendedor, como agricultor. Mas ele disse o seguinte, que não... Desculpa te cortar, já te cortando. Não, mas é importante dizer que no fundo, a gente tem que ter bom humor.
Sem bom humor, a gente não atravessa nem os momentos ruins, nem os bons. É fundamental para ter uma vida longa e saudável, ter bom humor. Ele está em muitos desafios aí aos 80 anos, mas ele disse que ninguém entrega o pulo do gato. E aí, qual que é o pulo do gato, então, para quem quiser, digamos, investir nesse segmento? Olha, eu não posso dizer que eu sou profundo conhecedor de olericultura para dar o pulo do gato, mas eu acho que a gente pode dar um bom conselho e se esse conselho for bem utilizado, ele pode se transformar num pulo do gato. Olha, Lilian, nos nossos estudos e nas nossas avaliações, existe um grande tropeço quando você quiser fazer os seus investimentos nas hortaliças. Você tem que cuidar dos desperdícios. Nos nossos estudos e no nosso conhecimento agrícola, a gente, com relação às olerícolas, temos uma dica com relação a perdas de desperdício no pós-colheita. E essas perdas representam em 50% o volume de produção. Olha só o impacto que isso pode ter dentro do seu negócio. E desse total de 50%, 95% está no pós-colheita, gente. Então veja bem, enquanto na soja, no milho, no trigo, no algodão, a grande preocupação são as pragas, são as doenças, são o clima, na olericultura o foco é diferente, gente. Como você está trabalhando geralmente com irrigação por gotejamento, com hidroponia, com estufa, as perdas são muito poucas na hora da produção. Acontece tudo depois da produção, principalmente pela fragilidade das hortaliças, tá? E nessa questão de perda, o primeiro efeito de perda é o manuseio excessivo. Então você tem que planejar a sua colheita, a sua embalagem, a sua distribuição. Quanto menos você manusear, trocar de caminhão para armazém, de armazém para prateleira, de prateleira para refrigerador, embala daqui, vira dali, põe em caminhão pequeno, põe em caminhão grande, menos perda você vai ter. O segundo ranking é injúria mecânica, ou seja, tome cuidado com os maquinários que você vai vai utilizar, com as pessoas que você vai contratar, treinar essas pessoas para manusear e coisa assim. E o terceiro ponto é a embalagem inadequada. Se a gente for para o supermercado, Lilian, a maioria das nossas olerícolas estão aonde? Naquela bandejinha de isopor e um pequeno filme plástico por cima. Para isso amassar, ser macetado, cair no chão, alguém pisar, esmagar na hora que você põe no carrinho, é muito fácil. Então, Daniel, acho importante agora a gente falar de políticas públicas. Nós tivemos recentemente a posse da nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ela ficou bastante feliz, ficou exultante pelo fato da Secretaria de Agricultura Familiar passar a fazer parte agora do MAPA, antes fazia parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E ela disse o seguinte, que está todo mundo junto, misturado, como acabei de falar, né? Ou seja, não importa se é o grande, se é o pequeno, o que vai para o prato do consumidor é um alimento, enfim, de todo mundo. Que comentário você tem a fazer a respeito disso? Olha, Lilian, é muito importante essa sua colocação, porque me chamou muita atenção no discurso da nossa ministra, essa empolgação de estar recebendo a Secretaria de Agricultura Familiar de volta no Ministério da Agricultura. E isso faz total sentido, porque se a gente pensar num prato de comida, vamos pensar num prato de comida acessível a todos e que é extremamente saudável. Arroz, feijão, uma proteína animal, que pode ser uma carne de porco, uma carne suína, ou uma carne de porco, um frango, ou uma carne bovina. E vamos pensar numa salada e um ovo. Pegue todos esses ingredientes. A salada vem da agricultura familiar. A proteína animal, por mais que ela seja produzida em larga escala pela agricultura familiar, se não tiver o agricultor industrial produzindo a soja, o milho para fazer a ração, ela não sobrevive. O feijão, por mais que você tenha os grandes irrigantes em Unai, em Paranapanema, nós temos aí os pequenos produtores em Santa Catarina. E o arroz a mesma coisa, lá no Rio Grande tem grande número de pequenos produtores produzindo arroz. Ou seja, o alimento na mesa não interessa de onde ele vem, ele compõe a alimentação necessária para a gente. E nesse caso de política pública, Lilian, a gente até tem algumas políticas para a agricultura familiar voltadas para a garantia de renda, para aquele produtor ficar no campo, umas compras de maquinários de pequeno porte, financiados com juros, mas a gente não tem as políticas agrícolas de desenvolvimento para determinadas culturas como a gente tem na agricultura empresarial. Então eu acho que esse programa tem uma função educacional, até na questão do âmbito governamental, de que a gente possa estabelecer uma política agrícola
para as olerícolas parecida com o que a gente tem para a soja, para o milho, para o algodão, para o café. Vide esse valor bruto de produção de 55 bilhões de reais por ano, que não é nada desprezível. E principalmente pelo número de empregos gerados por esse segmento. Vamos falar de consumo per capita, né? Que é o consumo por habitante. Então o Brasil consome aí 130 gramas de hortaliças por habitante dia. Me corrija se eu estiver errada. Certíssimo. E segundo a orientação da FAO, o ideal seria 400 gramas. Exatamente. Então significa que tem um mercado aí abundante, né, de consumo, demanda? Exatamente. Se nós já temos as olericulturas fazendo perfazendo, né, o terceiro lugar no ranking do valor bruto de produção e a gente simplesmente consome 1/3 do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pela FAO, você imagina o quanto isso não tem para crescer. E Lilian, outra coisa importante para o desenvolvimento de política pública para esse setor. A agricultura empresarial, ela gera um emprego a cada 40 hectares. As olericulturas, elas geram de 3 a 6 empregos por hectare. Se nós temos um problema de desemprego neste momento, talvez um fomento da agricultura familiar voltada às olerícolas, pensando que a gente precisa aumentar o consumo per capita, pode ser uma das saídas para a gente conseguir aumentar o índice de emprego e diminuir o desemprego. Nosso tempo acabou e, conforme o prometido, dê mais uma olhadinha aí no telão rapidinho. Viu só, né? A gente registra tudo. Enfim, quero lhe dar os parabéns por ter ido a Brasília, ter ido à posse da ministra, porque isso mostra, né, que o Daniel está aqui preocupado com você, ou seja, a gente quer trazer o melhor para você que é do agronegócio, porque a gente está aqui para puxar a orelha quando precisar, mas para defender principalmente, né, Daniel? Elina, sabe o que foi interessante? Participando da posse da ministra, estavam lá parlamentares, estadistas, representantes do agronegócio, empresários, executivos, um sem número de pessoas e até os funcionários de carreira do Ministério. Eu conversei com várias pessoas lá e todos estão extremamente otimistas, não só com a nossa ministra Tereza Cristina à frente do mapa, pelo que ela representa por nós, por ser extremamente capacitada, dialogar com todos e ser uma pessoa muito representativa, mas principalmente com essa ideia de um novo governo, de um reconhecimento de que cargo público não é cabide de emprego, colocando as pessoas que têm capacidade em cada um dos seus cargos, essa coisa de vamos acabar com eles contra nós e tudo mais. Saiu todo mundo de lá muito animado e com certeza o agro, que já é o motor de polpa desse país, só tem a crescer com essa animação toda. Obrigada, Daniel, e até a próxima semana. E eu que agradeço, Lilian, e para o pessoal de casa, eu sempre digo, sem desespero que a tendência de tudo é dar certo. O Novo Agro fica por aqui, um agro abraço para você e até a semana que vem.